Fala galera, eu sou a Amanda Viana, tô chegando aqui de novo no YouTube do Planeta Futebol Feminino com mais um conteúdo sobre Copa do Mundo. A Copa tá chegando e a gente vai trazer para vocês as principais informações do torneio e também uma grande cobertura. Dessa vez, viemos aqui, eu e minha parceira Thaís Viviane, para falar sobre a seleção da Inglaterra, falar o que a gente espera da grande campeã da última Eurocopa, que chega como uma das principais favoritas para esse Mundial, mas também que perdeu algumas peças importantes, né, Thaís? Nesses últimos meses, Sarina Wiegman precisando mexer ali no elenco, mexer os pauzinhos para tentar encontrar a formação ideal. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre as Lionesses. Thaís, qual é a sua expectativa inicial aí sobre a Inglaterra? Então, Amanda, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem está acompanhando a gente. A expectativa é alta, né? A Inglaterra chega, querendo ou não, como uma das favoritas pela boa Euro que fez, mas eu confesso que eu tenho algumas dúvidas, especialmente pelas baixas, né, que são baixas importantes. Então, será que vai conseguir manter o seu nível? A gente viu na Euro uma equipe que tinha o seu 11 inicial certo e as mudanças que saíam do banco também certinhas ali. A gente sabia quem ia sair, quem ia entrar, e a Sarina não costumava mexer muito nisso. Ela encontrou o encaixe perfeito para a competição. Agora, ela já se encontra numa situação que ela tem muitas baixas por lesão, então ela obrigatoriamente tem que mexer naquela que era a equipe ideal dela e ela tem que encontrar novamente as peças que vão sair do banco e vão revolucionar a partida, e vão mudar o jogo. Isso não é fácil, né? Isso é complicado, isso está se provando uma tarefa bastante difícil aí para a Sarina. Ainda deu azar, entre aspas, de cair no lado difícil da chave, né? Tem isso também, então não é uma chave tranquila para a Inglaterra, tem adversários complicados, podendo, inclusive, né, cruzar aí com o Brasil, quem sabe, Amanda. Exato. Na tela, a gente já vê aí o chaveamento da Copa do Mundo, com os grupos por ali, e essa questão, né, de termos uma dupla anfitriã, a gente tem um lado todo que vai jogar essa primeira fase na Nova Zelândia, grupo A, C, E e G, e grupo B, D, F e H, essas equipes vão jogar no lado lá na Austrália, primeira fase. A Inglaterra está no grupo D, ao lado de Haiti, Dinamarca e China. Thaís, na minha visão, esse é um grupo tranquilo para a Inglaterra passar de fase. O grande problema vem depois, porque o grupo da Inglaterra cruza com o B de Austrália, Irlanda, Nigéria e Canadá, que é um grupo muito chato. Eu considero até esse grupo da morte nessa Copa do Mundo, porque qualquer um dos quatro ali tem condição de classificar, ainda que Austrália e Canadá surjam como favoritos, né, a vaga. Mas a Inglaterra teria um cruzamento bastante complicado, e aí pode pegar numa fase quartas de final Alemanha, França, Brasil. Realmente não é um chaveamento convidativo para as inglesas, mas que tem aí uma treinadora que está acostumada com isso, está acostumada a chegar em final de grandes competições, vencer o Euro com a Holanda, venceu a Euro com a Inglaterra e chegou na última final de Copa do Mundo com a Holanda, né? Então a Sarina sabe ali o caminho das pedras. Nesse grupo, Thaís, Inglaterra, Haiti, Dinamarca e China, como é que você vê aí esse caminho das Lionesses? Não, é um grupo acessível, né? Acessível tanto para a Inglaterra quanto para a Dinamarca. Obviamente que a Inglaterra vem de se complicar em alguns jogos, né? Desde a finalíssima, empatou na finalíssima, depois perde para a Austrália, aí um empatezinho contra Portugal, né? Que eu acho que não estava no script ali da Sarina, mas foi um jogo que a Inglaterra teve as principais chances, né? Então, se jogassem de novo, eu acho que daria uma vitória inglesa. Eu imagino que a Inglaterra passe em primeiro sem grandes dificuldades, né? Acho que a principal adversária aqui deve ser a Dinamarca mesmo. Se fugir disso, vai me surpreender bastante. Eu estou com você nessa e vamos aproveitar para falar agora sobre essa convocação da Inglaterra, Thaís. É uma lista que tem algumas ausências notáveis, e se a gente for pegar aquele time base da Euro, né? Na Eurocopa, a Sarina Wiegman repetiu todos os seus 11 titulares, em todas as partidas. Então ela perde a Ellen White, que aposentou,
Fran Kirby machucada, Beth Mead machucada, Leah Williamson machucada, e a Rachel Daly, que era a lateral esquerda daquela equipe, ela está listada como atacante. Ela vai disputar essa Copa do Mundo inicialmente no ataque. Então, essa base titular da Inglaterra deu uma quebrada. E outra coisa, as super subs, né? A Sarina tinha substituições muito notáveis na Euro, sempre entrando com Alessia Russo, Ella Toone, a própria Chloe Kelly. Essas três jogadoras têm chance real de serem titulares. Então, ela, como se você perdesse as suas substitutas que passaram a ser titulares do time. Como é que você viu essa lista, as substitutas das lesionadas, esse elenco inglês para a Copa do Mundo? Ai, Amanda, pergunta difícil. Eu acho que a principal crítica aqui a ser feita é a ausência de Maya Letizier, né? Teve uma temporadaça aí com o Manchester United. Você tem uma Leah Williamson, né? Melhor dizendo, que não vai para a Copa do Mundo. Então, eu achei que seria uma substituta natural. Aparentemente não nos livros da Sarina. Então, talvez a crítica mais forte em relação a essa lista de convocadas, né? A gente achava que teria Maya Letizier dentro, ela não vai, ficou nas reservas ali, acho que inclusive viajou, né, para acompanhar a equipe da Inglaterra, mas aparentemente, a não ser que tenhamos um corte, não vai entrar no grupo, e eu acho complicado com essa linha de defensoras que a gente vê aqui. A Maia com certeza teve uma temporada melhor do que todas elas. No meio de campo, eu acho que tem 3 jogadoras muito destacadas, né? A Stanway, talvez pela temporada, a principal delas, né? A Stanway teve uma primeira temporada no Bayern de Munique fantástico, né? Chegou e já assumiu um papel de protagonista muito grande, coisa que a Kiro Walsh já teve um pouco mais de dificuldade no Barcelona, né? De entender o funcionamento do time, de pegar o tempo das coisas e como esse meio de campo se organizava. Que também a gente imagina que talvez esse titular, mas a gente vai ver a Sarina perdendo uma peça como a Ella Toone, por exemplo, que vai resolver muita coisa para ela, né? Para sair com aquela faísca diferente, muitas vezes. Será que a Laura Cruz, a Jordan Nobbs ou a Kate Zellen vão ter isso? A Zellen tem uma bola parada interessante, a Jordan Nobbs é uma jogadora que tem qualidade técnica também, mas talvez falte, né, algo nelas aí, que eu não sei se vai ser o suficiente para mudar a cara de uma partida. Na minha visão, a Inglaterra leva um elenco forte para a Copa do Mundo, mas restam algumas dúvidas na minha cabeça de banco, né? De quem vai conseguir dar esse suporte saindo do banco para mudar o cenário de uma partida. Ali na zaga, os nomes como Lottie Memoy, Esme Morgan, Niamh Charles não me passam tanta confiança para substituir a altura caso alguma titular tenha alguma lesão ou tenha algum problema. Eu até acho que a Jess Carter fez uma temporada muito boa pelo Chelsea, ela é uma jogadora muito versátil, então ela vai surgir como talvez essa principal peça ali, caso seja necessário alguma improvisação, alguma troca. Eu acho que ela parte como titular na Copa, até para aproveitar para puxar aqui já o nosso campinho, que aí a gente fala com um pouco mais de detalhes sobre isso. Estamos imaginando a Inglaterra mesmo com um 4-3-3, às vezes um 4-2-3-1 para essa Copa do Mundo, né? Dependendo do momento do jogo. E essa linha de zaga com a Jess Carter pela esquerda foi algo que a gente viu em amistosos recentes, mas pode haver uma inversão também de Alex Greenwood e Jess Carter, por exemplo, porque ambas jogam tanto em lateral quanto na zaga. Eu acho que a Greenwood na zaga é uma peça muito importante por ela ter uma saída muito boa com o pé esquerdo. Então você tem esse ganho na saída de bola, principalmente pelo centro ali, né? Ter uma canhota eu acho muito importante. Mas é uma linha de zaga muito mexida, né, Thais? É uma linha de zaga mexida em relação ao que vinha sendo a base da Inglaterra antes, por exemplo, da lesão da Leah Williamson, e talvez essa questão das mexidas, da
química do time, do entrosamento, dos encaixes, seja a grande dúvida dessa Inglaterra, porque, na minha visão, aquela engrenagem que estava totalmente azeitada, que estava rodando muito bem no período da Euro, não está rodando tão bem. Tanto que a Inglaterra vem de 3 amistosos sem vitória. Ela vem de um empate com o Brasil, uma derrota contra a Austrália, que foi a primeira derrota da Sarina no comando da Inglaterra, e um empate contra Portugal. E eu acho que isso é muito fruto dessas dúvidas, né, Thaís? Dessa engrenagem que não está rodando completamente ainda nas Lionesses. E esse empate, essa derrota, na verdade, contra a equipe da Austrália, chama atenção porque a gente pode ter esse cruzamento na Copa de cara, né, no mata-mata. Então, chama bastante atenção aí, de repente pode ser uma casca de banana tremenda aí para a equipe da Sarina. A variação que a gente botou aqui é uma que já vem sendo falada, bastante falada lá, especialmente pela mídia especializada, né, que cobre muito a Inglaterra, que é puxar a Lauren James para dentro e entrar com a Chloe Kelly já de titular no time, né? Então, ela voltaria a ter no banco Ella Toone e, caso quisesse também, né, Alessia Russo, como essas peças que ela já utilizou na Euro, né, para mudar a cara da partida. Ela teria a James mais ou menos, pelo menos desenhando aqui no papel, na função que foi da Fran Kirby, né? Então, seria mais ou menos isso para fazer esse papel de ligação. E aqui a James fica um pouco mais livre dessa tarefa defensiva, né? Desse jogo sem a bola, dessa necessidade o tempo todo de estar correndo para trás, que a gente sabe que não é o ponto forte dela, né? Talvez, olhando para essa dupla, talvez a Daly faça até melhor do que a Lauren James isso. Então, é uma variação que não sei se não me surpreenderia, porque a Sarina ela tem algumas ressalvas a fazer algumas mudanças, né? Então, nesse ponto, me surpreenderia. Mas talvez seja um encaixe mais interessante para essa seleção, tendo em vista que ela perdeu peças, como é o caso da Ellen White, da Fran Kirby, da Beth Mead, da própria Williamson. Então, ela perdeu muitas peças do que era o time ideal dela. Precisa remontar esse time, ela precisa encontrar outra equipe ideal. E ela começou a ter as dificuldades mais para o fim do ciclo, né? Mais para próximo da Copa do Mundo. Conseguiu vencer os Estados Unidos, conseguiu finalizar o ano de maneira muito forte, mas agora eu acho que existem algumas interrogações em relação à Inglaterra. Eu acho que esse time ele tem interrogações até para a equipe titular, né? Ali, principalmente do meio para frente, porque na minha visão ali, Georgia Stanway e Kira Walsh são duas certezas, mas as outras 4 peças a gente pode ver uma variação grande. Acredito que Lauren Hemp menos, é uma certeza maior a Lauren Hemp. Mas Ella Toone, por exemplo, pode virar reserva para essa entrada da Lauren James na equipe, e aí você passa até a Toone de reserva, como ela foi na Euro, para poder trazer aquele impacto do banco. Alessia Russo e Rachel Daly, eu acho que é uma dúvida que deve estar tirando o sono da Sarina, porque são duas jogadoras que têm rendido bem, e a Daly fez uma temporada espetacular pelo Aston Villa, então ela traz isso consigo. A temporada da Daly foi melhor que a da Russo, mas são jogadoras diferentes, né? Um pouco diferentes. Eu gosto muito da leitura de movimentação da Alessia Russo. Eu acho que ela é uma jogadora que ela te garante muitas associações, ela trabalha muito bem descendo no meio, abrindo pelos lados, ela te garante isso. A Rachel Daly, na minha visão, é uma jogadora que ela é muito terminal. Ela também é muito versátil ali na frente, pode atuar pelos lados, mas ela tem um posicionamento para garantir a finalização muito bom. A Chloe Kelly fez uma grande temporada pelo City e a Lauren James fez uma grande temporada pelo Chelsea. Mas a James não terminou tão bem a temporada. A Kelly terminou muito bem a temporada. Eu não sei qual é o ponto de impacto disso na visão da Sarina na seleção. Acho que são boas opções, mas igual a Thaís falou, a Kelly traz um trabalho defensivo mais completo do que o da Lauren James. Então, acho que as dúvidas da Sarina realmente vão passar muito pelo que ela deseja de encaixe e para tentar buscar essa fluidez mais azeitada e olhando também para quem vem do banco, né, Thaís? Porque lembrando,
um 11 começa, mas as substituições, quem sai do banco, também é um planejamento muito importante para a Sarina Wiegmann. É quem vai mudar o jogo, né? Se o jogo tá difícil, quem sai do banco é que vai ter que mudar, vai ter que resolver a partida. Rachel Daly na lateral esquerda, como ela foi convocada como atacante, assim, só numa situação de lesão, eu acho, né? De cara, não imagino a Rachel Daly voltando ali para lateral. Eu acho que talvez a gente veja a Rachel Daly na lateral em alguma circunstância de jogo. Por exemplo, você está perdendo, precisa colocar mais uma peça de ataque, ao invés de tirar uma jogadora de frente, você tira uma defensora, desce a Daly para a lateral, até para caso você queira fazer uma linha de 3, por exemplo, atrás e mandar seu time para frente, né? A Sarina tem essas opções. E aí, caso a linha de defesa esteja dando muito problema ao longo da Copa, ela tem também esse backup, né? De saber que a Daly já jogou como lateral com ela, já entregou bastante. Então, acho que é uma possibilidade a mais, mas eu tô com você. Acho que essa Copa do Mundo é uma Copa do Mundo de atacante da Rachel Daly, Thais. E é isso, acho que a gente conseguiu falar bem aqui do que a gente imagina que a Sarina Wiegmann vai fazer com essa equipe da Inglaterra, que continua favorita, né, Amanda? Apesar de tudo que a gente falou, das dúvidas, das possibilidades aqui de alteração no 11 inicial, acho que não tem como tirar a Inglaterra do bolo das favoritas, né? Exatamente. É uma Copa do Mundo muito aberta, né, Thaís? Nós temos um grupinho de favoritas, mas temos um grupo muito grande de seleções candidatas. E, lógico, lesões, chaveamento complicado de um lado, mais tranquilo do outro. Isso tudo, todos são fatores que envolvem nisso, mas é uma seleção que tem se mostrado muito vencedora em termos de mentalidade e jogos, a Inglaterra, nesses últimos meses. E não dá para descartar, lógico, a Sarina é uma treinadora muito experiente nesse tipo de competição, ela sabe levar muito bem. Mas vamos ver se a pressão de ter esse título de favorita se vai incomodar as Lionesses ao longo da competição. Já peço a vocês curtam, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo, que a gente vai tentar trazer o melhor dessa Copa para vocês aqui no Planeta Futebol Feminino. Fiquem ligados também nos outros vídeos de outras seleções que vão pingar aqui no YouTube. Eu sou Amanda Viana, estive com Thaís Viviane e esse foi mais um conteúdo de Copa do Mundo aqui no Planeta Futebol Feminino. Até a próxima!